Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Vamos gravar um vídeo para falarmos do teorema fundamental do cálculo. Espero que vocês gostem, que curtam o nosso trabalho, que estudem bastante e compartilhem o nosso vídeo. Se inscreva no canal e dá aquele like bacana se gostarem. Desejo a todos bons estudos. O teorema fundamental do cálculo, seja a função f de t uma função contínua no ponto A ao ponto B. Uma função é contínua quando intuitivamente as pequenas variações nos objetos correspondem a pequenas variações nas imagens. Nos pontos onde a função não é contínua, dizem que a função é descontínua, ou seja, que se trata de um ponto de descontinuidade. O teorema fundamental do cálculo une a derivada e a integral. Ele mostra que essas duas ideias são opostas. O teorema tem duas partes principais. A primeira parte diz que é a derivada da integral de uma função da própria integral, da própria função. Ou seja, a segunda parte ajuda a achar o valor da integral usando a função primitiva. Temos aqui a integral de f de t dt de a até x, vou chamá-la de f maiúsculo de x. Isso está no intervalo onde x é menor ou igual a b ou maior ou igual a a, porque está dentro de um intervalo entre a e b. Seja a função f de t uma função contínua no ponto A e B, vimos que é f de x maiúsculo, que é a nossa integral, dentro do intervalo igual a e b. Então, f de x, vamos chamar f maiúsculo de f de x, também é contínua entre a e b. E a derivada dessa integral é igual à função f de x, ou seja, a derivada integral é uma antiderivada da função f de x. Seja a função f de t, entre um intervalo de a até b de x, é toda essa área abaixo da curva até o eixo x, até o eixo t aqui no nosso caso, né? X é o valor entre a e b. A integral de a até x vem aqui de a e vem até no ponto x aqui. É esta área que nós queremos saber. Certo? Ou seja, f de x é de a até x de f t dt no intervalo de a até b, sendo f de t uma função contínua no intervalo. Então, a derivada da integral é a função que nós integramos. Após aplicar o que foi falado, né, vamos aplicar isso então com um exemplo. Calcule a derivada da integral de cosseno ao quadrado de t dt entre o intervalo de π até x. f de x é cosseno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado é uma função contínua. Então, a integral dessa função, cosseno ao quadrado de x, a derivada de f de x da integral disso aqui é a própria função, vai dar cosseno ao quadrado de t, né? No caso, nosso caso aqui. Se uma função é contínua em um intervalo fechado, a até b, e f é uma função primitiva, ou seja, a derivada de f de x, da integral em x, é a própria função f de x. Então, integral definida entre a função de a b. Pode ser calculado como? A integral de a até b de f de x dx é f de b menos f de a. Ou seja, a integral é definida porque aí o f de b é a integral, é o resultado disso aqui. Então, eu vou fazer f de b menos f de a, ou seja, a integral definida de uma função contínua pode ser encontrada subtraindo o valor da sua primitiva dos pontos A e B. Esse teorema une as duas operações centrais do cálculo, diferenciação e integração, mostrando que a integral de uma função pode ser revertida pela diferenciação de sua primitiva e vice-versa. Diferenciar, gente, é derivar. Vamos explicar o que foi falado com exemplo. Calcule a derivada do cosseno ao quadrado de t dt em um intervalo de π até x. f de x é cosseno ao quadrado de t. Cosseno de t é uma função primitiva. Então, a integral da integral de π até x de cosseno ao quadrado de t dt é a função cosseno ao quadrado de t. Pelo teorema fundamental do cálculo, f' de x é igual a f de x. Então, f' de x é igual a cosseno ao quadrado de x. Vamos imaginar que você vai calcular a área marcada no intervalo de A até B. Esta área de A até B é toda essa área abaixo até o eixo X, né?
aqui, daqui do zero vale B, daqui do zero vale A. Esse pedacinho aqui é B menos A. Vamos imaginar o valor mínimo e o valor máximo dessa função. Eu tenho aqui, se eu tenho um ponto M aqui, nesse retângulo, eu tenho um ponto mínimo aqui, ó, que é onde ela baixa a curva. E aqui eu tenho no f de n um ponto N aqui, no ponto N no X, tem o Y aqui, vai ser f de n. A função é f de x. Muito bem. Vamos imaginar que o valor mínimo e o máximo dessa função acontece da seguinte maneira. Eu tenho essa área aqui, ó, azul. É uma área mínima. Porque essa área aqui eu consigo calcular facilmente, né? Eu tenho aqui f de m, que é aqui, eu tenho uma altura aqui, né? É o f de m. Aí o que acontece, gente? Eu consigo calcular. É b menos a, aqui é a menos m, m menos a, vai dar essa área aqui. Essa área de retângulo é b menos a, mas essa altura aqui, que é o f de m. A área a ser calculada é essa área choreada abaixo da curva aqui, que eu quero calcular. Está mais ou menos desenhada aqui, ó. Imagine isso aqui. Essa é a função f de x. Essa é a área máxima, é tudo isso aqui. É o f de n, aqui, multiplicando b menos a pelo f de n aqui, que é a altura desse retângulo. Compreendido isso, a gente pode ver que as figuras estão aqui, ó. Esse retângulozinho aqui é f de b menos a, que é b menos a, é esse pedaço aqui, multiplicado por f de m. Tenho a área desse triângulo. A área que eu quero, essa área toda aqui, ó, f de x dx, abaixo da curva é a área que eu quero. E f de n vezes b menos a é a área desse retângulo, dessa figura toda, o quadrado ou retângulo que seja. Tranquilo? Isso aí, geometricamente, já compreendido. Agora eu vou perguntar a vocês, nesse desenho aqui que eu trouxe da tela anterior, aqui dentro dessa área, tem algum retângulo que tenha área equivalente a que queremos calcular? Aqui queremos calcular essa área aqui, gente, ó, presta atenção. Opa, que bacana. Agora, tem algum retângulo aqui de B, a altura que eu posso multiplicar por B menos A e eu calcular essa área aqui? Essa é a pergunta que a gente está falando. Aqui eu estou, daqui, dessa curva aqui, eu tenho uma altura, aqui já não tem nenhuma, que aqui é o ponto mínimo. Mas aqui eu tenho uma altura aqui, tem outra altura aqui, tem outra altura aqui, tem outra altura aqui. Cada vez que eu vou fazendo aqui, eu tenho a altura aqui. Então, temos que encontrar um f de c que nos dê a altura equivalente à área que queremos calcular. O f de c seria assim, a distância daqui até aqui, a distância de cada pontinho aqui, ó. Que aí eu sei o que aqui é b menos a, eu consigo somar cada retângulo desse aqui. Essa é a ideia, temos que descobrir essa altura equivalente. Área abaixo, até o eixo x, é essa área que eu quero ter toda aqui. f de x dx. Bacana. Agora tem um ponto C aqui, que eu quero calcular, que é f de c é menos a, para saber quanto que vale cada retângulo aqui, ó. Tá vendo aqui? Que eu tenho que calcular a área abaixo do eixo x. Eu já calculo aqui, se eu somar com essa outra área. Então, o que eu posso imaginar? Um retângulo aqui, certo? Com uma largura C, que eu posso multiplicar uma altura qualquer C, essa altura aqui C, ó, que eu posso, antes, anteriormente, eu precisava somar com o retângulo azul. Aqui eu vou pegar uma altura qualquer aqui, ó, de todos até no eixo x, várias alturas, que eu vou ter aqui, e multiplicada por b menos a, o c seria isso. Aí qual que é a ideia, gente? Vamos imaginar a curva definida pela função f de x e vamos marcar os pontos onde ela começa e termina. Eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, imagina a curva seja essa, ponto A e o B está aqui. O que eu quero imaginar? Cada altura aqui, a função f de x é essa aqui. Então eu tenho que imaginar, como é que eu faço isso, gente? Vamos imaginar uma curva definida da função f de x e vamos marcar os pontos onde ela começa e onde ela termina. Passamos uma reta secante de um ponto onde ela começa até onde ela termina. Existe uma inclinação aqui. Se você fizer uma inclinação com relação ao eixo do x, existe um ângulo aqui. E a gente calcula a inclinação da reta, aquele m que a gente calcula lá na equação da reta, f de b menos f de a sobre b menos a. Existe uma inclinação que também em um ponto em algum lugar do valor d, sendo que a derivada dessa função vai dar na inclinação. A derivada, nós vimos que f' de x é a inclinação da reta tangente. f de b menos f de a sobre b menos a, nesse ponto aqui,
que é esta reta tangente, que tem a mesma inclinação da reta secante. Existe uma inclinação também em um ponto algum qualquer, ser da mesma função que vai me dar a inclinação. Essa inclinação f' de x, que é a derivada, está aqui, é f de b menos f de a sobre b menos y, que tem a mesma inclinação da reta secante. Existe uma derivada que é equivalente, ou seja, inclinações equivalentes. Sendo assim, existe uma função f, onde pode ser escrito a inclinação igual à inclinação da reta secante. Temos duas inclinações que são iguais basicamente. F' de x é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Então, temos a relação da função e a derivada. Ou a volta é exatamente isso que acontece na integral. Porque a integral que a gente tem uma função e outra função na derivação, a gente deriva. E chega numa função a integração. No fim das contas, vai ter uma ligação contrária, ela vai ter uma ligação com a sua antiderivada. A antiderivada é a f de x. Derivando, eu chego na f de x. Se eu integrar essa integral, eu vou voltar na f de x. F' de d, que é aquele ponto lá, vezes b menos a, que é a distância que nós tínhamos, é igual a f de d vezes b menos a, que é f de b menos f de a. Ou seja, vejamos o exemplo que a gente já conhece. F de x igual a x3. Se eu derivar, 3x2. Seno de x é cosseno de x. Se eu derivar, aqui dá seno de x. Quer dizer, essa aqui é a integral. ln de x, se eu integrar o 1 sobre x, qual que é? É a ln de x. Se eu integrar a função, eu vou chegar na própria função. Vamos representar usando a função simples que conhecemos de sua derivada, x ao quadrado, que é 2x. X ao quadrado, f de x é igual a x ao quadrado. Tombou que tirou 1, f de x é igual. É a reta, está aqui, onde existe uma inclinação com eixo do x aqui, que é a mesma inclinação da reta secante aqui, ó. Se eu traçar um ponto aqui, eu vou encontrar isso. Então, temos aqui a nossa derivada, onde conhecemos isso aí. Vamos entender usando a função simples, onde conhecemos a sua derivada. Traçamos a reta secante, a inclinação. A reta secante, a inclinação. Está aqui. Aqui é o ponto 2, aqui é um ponto 4. Né? 2 até 4. F de x é a equação x ao quadrado. F' de x é 2x, que é a derivada. Essa aqui seria a integral. F' de x é igual a f de x. Calcule f de 2x de 0 até 2. Vai ser, por isso que vai ser aqui, f de x vai ser 4, né? Então, f de b menos f de a sobre b menos a. F de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0, que é igual a 4 menos 0 sobre 2, que é igual a 2. Aqui em x é igual a 2. Vamos entender quando a função simples coincide e conhecemos a sua função. Traçamos a reta secante e a inclinação. Está aqui, ó, a reta tangente e a reta secante. F' de x é o f de x, que é essa reta secante aqui, tem uma inclinação aqui, que é a mesma inclinação da reta secante. Essa é a reta tangente. F de b menos f de a sobre b menos a. F de d é igual a 2d, que é igual a 1. F2 menos f de 0 sobre 2 menos 0 é 4 menos 0 sobre 2, que é igual a 2. Muito bem. F' de x é igual a f de x. F' de x é igual a f. Se eu derivar a integral, eu vou achar a função. Essa que é a teoria que nós temos. Olha aqui, f de d, 2d é igual a 1. Tem aqui 2 e 4. A área é 2 vezes 4 sobre 2, que é igual a 4. F de c é igual a 2 vezes c, que é igual a 2. Isso quando c for igual a 1. A área do quadrado da 1 é f de c sobre 2, que é o b menos a, né? Certo? A é igual a f de c vezes 2. Podemos concluir que quanto menor for o intervalo, A e B, maior é a chance de C ser igual a D. Então, quanto maior for aquele retângulo que eu estiver somando, eu posso concluir que a chance de C chegar próximo de D é maior. Então, quanto menos o intervalo tiver aqui, menor for o intervalo que eu tiver, aquele retângulo que eu estiver somando, cada menor que for a altura dele, que nós sabemos já que a largura é B menos A, né? Imaginar aqui diferente agora com desenho.
Eu tenho essa área aqui que eu quero calcular. Muito bem. Então, vamos definir os pedacinhos seguintes. Eu não sei como calcular, não tem nem como. Então, imagina, gente, eu colocar um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo aqui. Então, para ficar mais fácil, eu vou colocar um quadrado, que eu conheço a área do quadrado. Eu coloco um quadrado, imagina isso aqui, 1, 2, 3, 4, como não sei a medida desse quadrado, eu conheço a medida dele. Então, imagina que seja 1, né? Se eu somar aqui, eu vou ver que eu calculei 78% da área. Eu preciso calcular a área toda. Como é que eu faço? Eu vou colocar mais quadrados aqui, só com quadrados menores, que eu já conheço a área dele também. Aí quando eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, azul, né? Junto com os amarelos, eu sei a área dele, eu somo as áreas do quadrado, que não dá para colocar aqui mais quadrado desse azul, não cabe. Né? Se eu colocar aqui, vai ficar sobrando para fora aqui também. Então, eu já calculei 89% da área. Que bacana, né? Aí, ele está aqui o quadrado anterior, ele ainda precisa calcular o resto da área aqui, né? Vou colocar um quadradinho menor agora. Coloquei esse vermelho aqui, ó. Fui somando quantos quadrados, qual é a área desses quadrados aqui? E comecei já a ter 97% da área. Gente, aqui está a área que eu quero calcular. Eu peguei aqui o retângulo aqui, ó. Não deu, porque esse aqui passou para fora, esse aqui passou para fora. Vou somar só esses cantinhos aqui, ó. Vou diminuindo os quadrados. Quanto mais eu vou diminuir o intervalo aqui, mais é a chance que eu tenho. Até chegar aqui, ó. Conseguir somar esse, somar esse. Esse aqui passou um pouquinho e vou somando. Aí eu vou calculando essa área aqui, ó. Só para você ver como é que vai sendo possível isso, né? Muito bem. Podemos observar que a base B menos A vai sempre diminuindo. E a probabilidade de C ser igual a D é sempre maior. Quanto menor for a base aqui, a gente vai começando a chegar dentro da área que nós precisamos. Aí a integral de f de x dx é igual a f de b menos f de a. Teorema fundamental do cálculo é a antiderivada do ponto maior menos a antiderivada do ponto menor. Então, o que eu posso dizer? Que a integral de x elevado a k dx é x elevado a k mais 1, dividido por k mais 1. Bacana? Espero que eu tenha gostado, que curta esse vídeo, que compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.